O vandalismo do dia 8 de janeiro foi sem dúvida um dos piores desastres para a nossa democracia no país. E é importante, é claro, que a gente faça a mais ampla investigação possível para se verificar desde quem diretamente esteve envolvido no vandalismo, diretamente ao patrimônio público, ao atentado ao Estado Democrático de Direito, porque o objetivo era um golpe, era a instauração de um golpe, a derrubada das instituições, e também quem foram os mentores e financiadores. Não é interessante que a gente tenha o máximo, a mais ampla investigação possível? Ao meu ver, é totalmente plausível a gente fazer por todos os meios legais cabíveis investigações. Só que a gente tem aqui o nosso querido Lula, aí, um grande democrata, né, se posicionando contra uma CPMI, aqui está CPI, mas é uma comissão parlamentar mista de inquérito, que é feita pelo Congresso Nacional, a junção das duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que têm a incumbência legal de poderem fazer essa investigação para tornar ainda mais amplo o arcabouço ali que vai se produzir de provas, de discussões, até mesmo com a sociedade, né? Porque a gente sabe que a discussão jurídica ali no âmbito do judiciário é sempre mais técnica, é sempre mais restrita, mais distante da população, e no legislativo é diferente. E a gente tem também um envolvimento direto do próprio legislativo, porque ele mesmo não poderia fazer uma investigação, por que o presidente da República, na posição de executivo, de quem se juntou de mãos dadas ali aos ministros do STF, aos presidentes das casas legislativas, no dia 8 mesmo, né, para fazer aquela famosa marcha ali pela Praça dos Três Poderes e tal, para ver a destruição, fazendo aquele sentimento de união, né? Por que ele se colocaria nessa posição de executivo contra uma investigação do legislativo? Ao meu ver, aí, quem não deve não teme, como eu já falava na época do Bolsonaro mesmo, que ele colocava sigilo em cima de tudo ali que era sensível, né? Por que temer alguma coisa se você não deve nada? Agora, a mesma colocação se dirige ao Lula também, né? Por que temer alguma coisa em termos de mais investigações por uma casa legislativa se você não teme nada? Olha aqui a fala do cara, aspas do Lula, né? Pode criar confusão tremenda. Qual seria o tipo de confusão? É claro que a gente sabe que a performance, digamos assim, legislativa, ela é às vezes mais espalhafatosa, ela chega mais à população, então ela dá mais repercussão. Será que o Lula está com medo de alguma repercussão negativa para o próprio governo? Porque o que a gente tem aqui em seguida, né, que aconteceu há pouco tempo, foi em janeiro ainda, né, que ele já colocou ali, salvo engano, janeiro, meados ali do início de fevereiro, o governo Lula coloca sob sigilo íntegra das imagens dos ataques golpistas no Planalto. Então foi divulgado pequenos trechos ali de imagens que eram convenientes para o Planalto, divulgado o que aconteceu lá dentro, mas e o restante? E a íntegra? Não é importante que a população tenha acesso, que as mídias, todo o aparato judicial ali, também do executivo, da Polícia Federal, tenha acesso a isso? Por que tentar fazer esse engabelamento aí, a maracutaia de esconder as coisas, se você não tiver nada a esconder? Para que colocar sob sigilo? Aí meio aqui, vocês podem depois ler aí todas as matérias para comprovar que é por aí, né? Aqui nessa do Estadão, assim, a desculpa é no sentido do GSI falando, né? Não, mas veja bem, a gente pode colocar em risco aqui a segurança do Planalto e não sei o quê. Tipo, cara, se vai querer, com certeza não se está pedindo ali algum local restrito, até porque com certeza nesses lugares nem se chegaram nesse nível assim, né? São as imagens ali da íntegra do que interessa para elucidação máxima do que aconteceu. Então, tipo, olha as desculpinhas, isso me lembra tanto algo que aconteceu há tão pouco tempo, nos 4 anos em que tudo isso que hoje se passa pano, se faz xadrez 4D, era criticado no governo Bolsonaro. Então, que lógica é essa? A gente critica só o outro lado? Essa, infelizmente, é a lógica da política moderna do Brasil aqui, né? Se critica só o outro lado, mas aqui no governo Lula não se critica nada. Então fica difícil desse jeito, né? Mas a gente tem que fazer o máximo de investigação possível, e quando eu vejo esse tipo de coisa aqui, com certeza me deixa com o pé atrás assim do, pô, por que isso está sendo feito? Por que essas desculpinhas fajutas estão sendo utilizadas, cara? Porque não deveria ter porquê, né? Aí a gente tem outra questão aqui bem também suspeita, né?
para dizer o mínimo, porque a ABIN avisou sobre risco de violência na véspera de ataques em Brasília. Olha aqui o subtítulo aqui. Despachos alertando sobre perigo de depredação chegaram a 48 órgãos do governo federal. Então a gente tem esse nível assim de aviso para 48 órgãos do governo federal. Olha, pode dar merda aí no dia 8. Ministro da Justiça, todos os órgãos que tratam dessas questões de segurança do governo Lula, fiquem atentos, articulem. Olha, a gente está avisando a vocês aqui que o risco de dar merda é grande. Até mesmo, nem precisava disso, porque todo mundo sabia, né? Mas a Agência Brasileira de Inteligência, que tem por incumbência isso, né? Fazer essas investigações, informar o governo federal e tal, te deu um relatório especificando tudo isso. Aí no dia seguinte acontece o que o relatório informava ali, a violência toda. Então, cara, será que não há responsabilidade do governo federal também? Parece que há, né? Parece haver. Então, por que não se investigar isso o mais fundo possível, ao máximo possível? A gente tem um governo Lula aí que parece temer alguma coisa, que está com medo de alguma coisa, né? Então é no mínimo suspeito. Aí eu vejo a imprensa, o próprio GSI ali, né, tentando fazer o xadrez 4D, não, mas veja bem, não sei o que. Tipo, que medo é esse, cara? Aí a gente tem aqui o escancaramento do contraste, assim, né, da hipocrisia, da estranheza, porque é a oposição e não Lula quem tem interesse na CPI dos atos antidemocráticos. Entenda. Tipo, é meio difícil de entender mesmo, né? A gente precisa de uma matéria aqui para elucidar aí a galera que tá vendo a incoerência nisso, né? Não tá vendo lógica, não tá entendendo. Tipo, mas é a oposição que é culpada, e eu acho, aqui só para deixar claro, né? Eu acho que eu nem precisaria ficar falando, né? Mas como a gente tem um público político muito estranho, né? Eu tenho que ficar reiterando isso o tempo todo, né? Eu que cobri tudo isso, que estive sempre questionando ali os patriotas, né? Cidadãos de bem. Olha, cara, não façam isso. Guerra civil não é caminho para nada. Vamos tentar fazer as mudanças que a gente almeja na sociedade da forma correta. Essa forma aí que vocês estão querendo descer a esse nível vai dar muito mais prejuízo do que benefício para uma oposição, que é o que eu pretendo fazer legalmente dentro do Estado democrático de direito mesmo, no governo Lula. Não vai dar certo, não façam isso. Então esse foi o meu papel. Eu acho que ali, com certeza, a maior parte do pessoal envolvido era de patriota mesmo, a galera que estava lá em frente ao quartel-general do Exército, a galera que eu questionei por mais de 100 dias, só para ficar mais claro ainda, né? Mas, cara, por que o governo Lula está se comportando assim? Se ele, a situação é a vítima do negócio aqui, tá com medo de quê? Será que tem parte de envolvimento também? Porque pensando aqui no nível de especulações, né? Vamos especular aqui uma possibilidade do nível. Pô, o governo Lula, vendo que isso o fortalece o governo. Ah, não, estão querendo nos derrubar aqui. Estão querendo nos tirar a força, sendo que a gente foi eleito para ocupar essa posição da presidência da República. Então, como a gente sabe que muito pouco provavelmente vai dar certo, vamos deixar com que eles tentem para que a gente fique mais forte. É uma especulação de possibilidade, né? A gente tem que trabalhar, obviamente, com todas as possibilidades. Que fique claro que eu não estou dizendo que foi isso e tal, que eu estou criando uma narrativa aqui, mas é ou não é uma possibilidade? Obviamente que é. Até mesmo porque esses indicativos aqui do que as próprias matérias anteriores apontam pra gente, governo Lula não quer CPMI, ele mete sigilo ali sobre as imagens. Tipo, é no mínimo suspeito, né? No mínimo suspeito. Então, é bem estranho assim, né? Mas a lógica mais ou menos da tentativa de explicação da matéria aqui vai nessa linha, assim, né? Porque que a oposição que quer isso e não o governo Lula, que seria a vítima e tal. E a oposição quer trabalhar mesmo esse lance de que a gente só vai comprovar se fazendo toda a investigação possível, né? Mas de que tinha gente, os infiltrados lá também, né? Que eu não sou nem partidário dessa lógica e tal. Tenho, assim, da minha parte aqui, um sentimento, uma crença e tal, de que pelo que eu vivi mesmo durante todo esse tempo de articulação pós-derrota do Bolsonaro ali, pelo menos a maior parte de parcela de culpa está sobre os patriotas mesmo ali, que fizeram isso, que viviam dizendo para mim, quando eu ia lá questioná-los, que eles iriam fazer isso, se o Nine subisse a rampa, né, subiu e deu no que deu.
Mas por que não fazer o máximo de investigação possível? Pode ser que nesse sentido mesmo tenha culpa sim os 48 órgãos do governo federal que receberam esse relatório da ABIN e não se articularam para fazer a sua parte, para fazer aquilo que lhes cabia. A gente sabe que já era governo Lula, cara. O exército está sob a autoridade de quem? Quem é o comandante supremo agora, no presente momento e à época já, do exército, do batalhão da guarda presidencial, que estava totalmente desarticulado lá para fazer a segurança do Planalto, por exemplo. Aí a gente tem essa decretação de sigilo das imagens. Pô, no mínimo estranho, né? E aqui para fechar, a gente tem que os deputados dizem ter assinaturas para a CPMI do 8 de janeiro, né? Então, tudo indica já que, tanto no Senado quanto na Câmara, já se tem as assinaturas necessárias para a instalação da CPMI e, pelo que rege o regimento comum lá do Congresso Nacional, ela deveria ser instalada de imediato ali, né? Mas a gente sabe que sempre depende da vontade ali, do pautar do presidente do Congresso, que nesse caso é do Senado também, o Rodrigo Pacheco, né? Então vamos ver como vai se desenrolar. Eu sou totalmente a favor que haja o máximo de investigação possível, sempre me posicionei nesse sentido, de ser a favor de transparência, publicidade, investigação sobre tudo aquilo que tem um mínimo de suspeita de cheirar mal, assim, de ter coisa errada ali. Então acho que é isso que tem que se fazer. E o governo Lula, se não tivesse nada a temer, eu acho que deveria se posicionar nesse sentido também. Mas se posiciona no sentido contrário, de pelo menos parecer, deixar pra gente assim, subentendido, de pô, meu, você tá com medo de alguma coisa? Porque é o que parece, né? Então eu sigo de olho aqui, fazendo minha parte de cobrar tudo e todos, e espero que vocês não passem pano. E se quiserem passar, deixem aí nos comentários a posição de vocês sobre. Eu não tenho pedido muito, né? Eu sempre esqueço, mas quem não for inscrito aí, me acompanha, curte esse trabalho aqui de fazer a nossa parte, né? De cobrar tudo e todos aí no sentido daquilo que está errado. Se inscreve no canal, curta para ajudar no engajamento. Vocês sabem aí que o canal está passando por um momento difícil, mas que a gente vai se recuperar, é claro. Mas eu preciso da força e desse apoio de vocês. Compartilhem também. Manda para aqueles gados lá de político, que é sempre o tipo de indagação assim que a gente faz aqui, né, para nos colocar pelo menos uma pulguinha atrás da orelha, né? Respondam aí essas perguntas, né, porque no mínimo nos deixam assim duvidosos em relação a posições de quem está dizendo coisas em sentido contrário, né? Ah, não, mas foram os patriotas lá, mas eu não quero entregar imagens, eu não quero que tenha CPMI, no mínimo estranho, né? Então, esse foi o nosso papo de hoje. Amanhã a gente volta com mais, estou pensando em gravar 2 vídeos aí por dia, espero que dê certo. Amanhã a gente vai falar aí sobre os desdobramentos lá do Bolsonaro e da Joias. É isso, até a próxima.